você a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 7. Romanos, capítulo 7. Versículo 14. Romanos capítulo 7, versículo 14. Todos acharam? Romanos 7, 14 até o 25, diz assim a palavra de Deus. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Pois o querer o bem está em mim, mas não realizá-lo. Porque faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei: quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Vamos orar? Ó Deus, continuamos na Tua presença, e clamamos a Ti, Senhor Deus, que o Senhor nos dê uma escuta de qualidade do nosso coração para a Tua voz. Nós não queremos apenas, ó Deus, ter uma leitura e ter uma informação sobre a Tua palavra. Nós precisamos disso. Precisamos que a nossa mente, nosso intelecto, a nossa razão esteja em atividade. Mas tanto quanto nós pedimos ao Senhor, um coração crente. Um coração, Senhor Deus, que para tudo para escutar a Tua voz. Um coração disposto a obedecer, como a gente orou cantando. Esse coração não vem de nós, ele vem de Ti. É o Senhor que forma isso em nós. É o Senhor que derrama esse coração. Nós nos humilhamos diante do Senhor para dizer que nós não podemos produzir isso. Mas que bom saber que o Senhor pode ouvir a nossa oração e derramar isso gratuitamente, graciosamente. Por isso, Deus, nós pedimos, muda o nosso coração. Muda o nosso coração. Ó Deus, que nesse momento de meditação da Tua palavra, o Senhor, ó Deus, nos dê um coração que reflita a vida do Teu Filho, Jesus Cristo. Ele viveu a vida ideal, é o ser pleno, perfeito por excelência. E nós queremos viver Sua vida. Ela é melhor que a nossa. Opera essa mudança dentro de nós, pela palavra, Deus. Dá-nos, ó Deus, a experiência de termos sede de ouvir a Tua voz. Vontade de estar aqui, Senhor Deus, para escutar o Teu falar na palavra. Queremos Te buscar na palavra, Deus. Tua palavra é vida. Tua palavra ela muda as coisas dentro de nós.
Por isso, Deus, que se o Senhor quer libertar o nosso coração, faça isso. Se a nossa mente precisa ser transformada, faça isso, Deus, pelo teu poder. É a nossa oração no nome do teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, antes da gente começar, é importante a gente lembrar que quando a gente escuta a palavra, a gente está falando de um órgão da percepção, né? A audição. Como a gente tem a visão, o tato, o olfato, o paladar, a gente também tem a audição. E ela está aqui em operação. Mas pode ser que a gente tivesse aqui alguém com uma deficiência na audição. E a gente poderia ter uma tradução em língua brasileira de sinais aqui. Essa pessoa não ouviria, mas ela entenderia a palavra. Acredito que todos nós, não sei se plenamente, estamos com a nossa audição pronta para ouvir a palavra, também com a nossa visão para ler. Vocês leram e também ouviram o texto que eu acabei de ler aqui. Mas para a palavra de Deus, a gente precisa de algo mais, irmãos. A gente precisa saber ouvir com o coração. Se você e eu, nós estamos aqui hoje, a nossa audição, ela está em operação, mas o nosso coração não ouve Deus, a palavra não vai ela não vai cumprir o que Deus quer. A Bíblia fala que a gente leu agora, no texto de Deuteronômio, ouve Israel. A gente precisa ouvir com o coração. O que é ouvir com o coração, irmãos? É deixar que o nosso coração fique vulnerável ao que Deus está dizendo. É triste, eu trabalho na educação teológica, e às vezes você vê uma escuta e uma mente muito bem trabalhada no conhecimento, mas a escuta interna do coração totalmente deficitária. Então, que não haja essa discrepância da gente só trabalhar o órgão do sentido, a percepção do texto, e tomar o conhecimento de que o texto fala sobre o que eu quero fazer, não faço, fala sobre a dinâmica da operação do pecado, mas o nosso coração não parou para ouvir Deus. E Deus não para de falar, irmãos, porque a palavra é a voz dele. Mas a questão é se nós temos escutado. Ele disse isso no livro do Apocalipse: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. É lógico que esses ouvidos não são do nosso físico, mas são os ouvidos do coração. Então, que a cada semana, cada leitura bíblica, cada devocional que você fizer, cada leitura direta ou indireta da palavra, o teu coração pare. E aí você precisa fazer um combinado comigo aqui. A pregação não é só o pregador. A pregação também é o receptor, é o ouvinte. E há momentos em que tanto eu como pregador e você como receptor da palavra, eu estou sentado aí falando para mim também. A gente precisa fazer calar o nosso coração diante de Deus. Então eu queria que você fizesse, faça calar o teu coração. Eu sei que você podia estar aqui, mas pastor, quando é que vai orar para vir a vitória? Dá para pular a pregação? A gente quiser orar, a gente ora agora. Pastor, quando é que vai acabar logo? Porque eu tenho um problemão para resolver hoje. Meu irmão, é difícil a gente fazer o nosso coração parar. Porque agora eu vou ouvir o que Deus quer trazer como agenda da vida, prioridade para a agenda da vida aqui. Mas você precisa disso, e eu também. Então, o sermão de hoje, eu vou me disciplinar para falar rápido, mas você e eu, nós precisamos estar aqui com a escuta de qualidade. É triste quando você fala com um filho, e você fala para ele, vai escovar o dente. Eu já falei 50 vezes hoje para os meus filhos, 50. E eu sei que eles escutaram. Eu sei que o ouvido deles entrou, eles entenderam, mas eles não tiveram a escuta do coração para parar tudo e falar: agora eu vou obedecer o que o meu pai estava falando, e deu junto com o coro da mãe, depois saiu da fala para o grito, e aí o pecado já entrou. É
É duro demais. É duro demais quando você percebe, por exemplo, que seu filho escutou, mas não está ouvindo com o coração. A gente que vai convivendo, a gente vai tendo essas percepções. Fala, eu sei que ele escutou, mas o coração dele não aderiu. Lógico que Deus conhece o coração, mas a gente percebe insights, né, devolutivas no processo, pelo olhar, pela comunicação e pelas atitudes, que aquilo não teve aderência ao coração. Eu não estou falando isso para nós, em termos de pregação, a gente está... Não, é porque a gente é bombardeado com distração do coração. E o nosso coração, ele é selvagem, o meu é. E a gente precisa falar, não, meu filho, hoje você vai ficar quietinho aqui. E você vai dar uma de Maria, e para com essa coisa de Marta, de ficar agitada de um lado para o outro, e você vai ficar aos pés do Senhor para ouvir os seus ensinamentos. Porque essa é a melhor parte. Escolha a melhor parte, irmãos. Para teu coração. Deus sabe do problema que você está enfrentando. Deus sabe do mundo que está caindo diante dos seus olhos. Mas Ele não vai deixar de falar. Então escuta o que Ele trouxer para você, e para mim, para nós. Ouve Deus pela palavra. É saúde. Seu coração vai ser tocado. A voz de Deus vai fazer coisas que o problema não te deixa perceber. Mas a voz de Deus vai operar coisas do Evangelho dentro de você. Então, que a graça de Deus, ela se torne operosa na nossa vida nesse momento. O sermão de hoje é a continuação da semana passada. Foi feriado, a igreja estava vazia, você não entendeu, não escutou. Então, vai correr atrás, tá? E não dá para eu fazer muita coisa de conexão aqui. Mas aquilo que for possível, eu vou tentar. Uma síntese sobre a lei. Ficou um recadinho de amor aí, né? Brincadeira, gente, brincadeira. Eu sei que viagem é bênção e feriado, a gente tem família no interior, vai visitar e Deus abençoe, mas só escuta o sermão depois, ou pede pelo menos o esboço para eu te mandar, para você fazer os links aqui, tá? Com o intuito de você assentar o que a gente vai dizer hoje. Uma síntese sobre a lei mosaica, tá? Ela é boa. Por que ela é boa? Porque ela veio de Deus e Deus é santo. A lei que vem de Deus não pode ser com pecado. Ela vem de um Deus santo para um homem perfeito, coisa que nós não somos. Mas Deus não precisa se nivelar a nós. Então ela fala assim, não mata. Por quê? Porque esse homem da lei é um homem que não tem inclinação para matar. Não cobiça. Porque a natureza de Deus não é uma natureza pecaminosa. Deus não cobiça, Deus não mente, Deus não erra, Deus não peca. E tudo que Ele dá como certo, como saúde, para o homem que Ele criou e para o povo que Ele constituiu lá no Antigo Testamento, reflete sua perfeição, sua santidade. Portanto, quando a gente olha a lei de Deus, a gente olha e diz, que Deus santo, que palavra maravilhosa. Os salmistas diziam isso, como eu amo a tua lei. Como ela é maravilhosa. E ele até dizia no Salmo 119, eu quero esconder a palavra no coração para não pecar contra o Senhor. A lei é maravilhosa, é mais desejável do que o ouro. No Salmo 19 eu citei ele na semana passada. É mais doce do que o mel era referência de doce para eles na Palestina naquela época. Ele está dizendo, olha, a lei é maravilhosa. Só que nós caímos. E nós temos o pecado presente na nossa carne. E a gente ama a lei de Deus, ama o Deus da palavra, mas a gente não consegue, a não ser que Ele mude alguma coisa em nós, viver o que está na palavra. Portanto, o homem exato da lei não é você, não sou eu, porque a lei é santa, justa, maravilhosa, e a Bíblia diz que um dia Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. A única pessoa impecável, justa, que não conheceu o pecado, que não errou e nunca errou, é santa, impecável, é Jesus Cristo. Ele é o homem exato da lei, ele que viveu esta lei. Mas ele não apenas viveu, ele nos deu sua vida.
Então, quando a gente olha a lei de Deus, a gente olha e diz, uau, ela é santa porque Deus é santo, o mandamento é bom porque o nosso Deus, todo o plano dele, para a vontade dele, para a sua criação, para o homem, é uma vontade boa, mas ela tem um probleminha. Qual é esse problema? Ela não se responsabiliza pela santidade de um homem que caiu. Essa não é uma tarefa dela. Ela é, alguns usam uma palavra um pouquinho mais forte, dizem ela é fraca. Eu vou me abster. Eu vou dizer que ela é santa, que ela é boa, mas não é sua responsabilidade nos santificar. Ela não tem a capacidade de nos tornar santos. Ela orienta a nossa vida moral, não faz isso, faça aquilo, lembre-se daquilo lá, vigia isso daqui, olhe para cá, é isso daqui, não se esqueça de tal coisa, mas ela não fornece o poder para que a gente seja salvo. Ela não fornece. Ela aponta para aquele que vai fazer isso, e quem faz isso é Cristo Jesus, o nosso Redentor. Então, diante disso, eu sei que às vezes a gente pode olhar esse texto que a gente acabou de ler e dizer, puxa, essa é uma experiência minha, né, como cristão. Eu sou um homem que, eu sei que em mim, na minha carne não habita bem algum, eu quero fazer o bem, mas não tenho poder para realizá-lo. Eu mesmo, várias vezes, anos atrás, usava esse texto como desculpa para dizer, é a vida. Enquanto Deus não der um corpo de glória, a gente vai fazendo assim, eu quero, mas não faço, e não quero, mas faço, miserável homem que sou. Mas, meus irmãos, como a gente falou na semana passada, a gente precisa pensar se esse eu, desses versículos que a gente acabou de ler, Paulo está retratando a experiência de um cristão no Novo Testamento, que viu Jesus morrer, ressuscitar, ser assunto aos céus, estar à direita de Deus, intercedendo por nós, e o Espírito Santo ser derramado e habitar na nossa vida para sempre. E aí, a gente precisa pensar muito bem nisso, porque se você arquitetar o teu raciocínio, colocando que a experiência do versículo 14 até o versículo 20 é uma experiência padrão de um cristão que foi incluído na morte, na ressurreição e que recebeu a habitação do Espírito Santo, é uma situação um pouco perigosa, porque a gente vai lembrar do capítulo 6, e no capítulo 6 ele disse, olha, vocês se considerem mortos para o pecado e vivos para Deus, e agora ofereçam os seus membros não como instrumento de pecado, mas como instrumento da justiça de Deus. Então a gente precisa hoje olhar esse texto com humildade intelectual e também disposição de coração para dizer, Deus, a morte, a ressurreição, o sacrifício de Cristo lá na cruz e o envio do Espírito Santo para habitar na igreja, não são poucas coisas para a nossa libertação do pecado. O tema do sermão de hoje está ali, lutando guerras interiores, mas nesta luta, e a gente vai falar disso, porque eu só estou lembrando você da identidade do eu deste capítulo 7, que a gente trabalhou um pouquinho na semana passada. Mas nessa luta, nessas guerras interiores que a gente vai enfrentar até que Deus nos dê um corpo livre da morte e do pecado, a gente tem garantias de vitória. Garantias de vitória. E aí eu queria que você pensasse que um crente lá no Antigo Testamento é aquele, como eu disse, do salmista, é aquele que ama Deus, a sua lei, mas ele não viveu no tempo, ele saudou de longe a promessa da redenção. O autor de Hebreus diz isso. Ele não viu Jesus multiplicar os pães, não viu Jesus Cristo proferir o sermão do monte, ele não viu Jesus Cristo partir o pão na ceia, e ele não viu Jesus Cristo derramar seu sangue, nem tampouco o túmulo vazio. Ele está saudando isso lá de longe, na época da monarquia, na época, talvez antes da monarquia, na época da peregrinação no deserto. Ele está saudando de longe o que Deus vai fazer de trazer o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Mas ele ama Deus, ele escuta, porque a voz de Deus é poderosa.
Ele ama Deus, a palavra arde, ele quer viver e ele entrega a sua vida, ele sabe que o corpo que ele tem, o pecado está ali presente. Agora, um crente no Novo Testamento, que viu toda a obra da redenção feita, ele conhece que Jesus viveu, encarnou, viveu, morreu, ressuscitou, está à direita de Deus, enviou o Espírito já veio, habita em nós, para nos fazer viver a vida de Cristo, e nós temos um presente que o Espírito Santo nos dá. Onde há o Espírito de Deus, diz a palavra, aí a liberdade. Liberdade para você não ser mais você. Liberdade para você se ver livre de quem você era. Nós somos literalmente libertos de nós. E quem nos livrou de nós? O nosso Redentor. Um crente no Novo Testamento é aquele que vive na liberdade do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não é uma força do Star Wars, né? Que a força esteja com você. Não é isso, irmãos. Aquela coisa que dá poder, eu preciso pregar amanhã, e o Espírito dá uma força para eu pregar amanhã, que haja unção, milagres, e aí depois ele vai embora. Não, o Espírito Santo, a missão dele é vir e ficar, e morar em você, e te encher, e quanto mais ele estiver aí, sabe qual é a missão dele? Colocar Jesus na sua vida, colocar Jesus. A missão do Espírito é, você quer ser cheio de mim? Pois segura aí, porque quando ele nos enche, Jesus ganha espaço, e você diminui e Cristo cresce, você diminui e Cristo cresce, ao ponto da gente tendo a experiência de despojamento e revestimento de Cristo, morte e vida. Isso é ser cheio do Espírito, irmãos. Ele pode dar sinais, e muitos, e dá. E acredito que todos nós aqui já provamos desses sinais, provamos no passado e provaremos no futuro, e estamos vivendo isso hoje. Mas mais do que isso, é importante você saber, você é um crente do Novo Testamento. Você não está saudando promessa de longe. Você já viu todas as coisas consumadas. O Espírito Santo, Jesus já viveu, ressuscitou, está à direita de Deus. O Espírito Santo já foi enviado e habita na sua vida. Portanto, você tem a liberdade de dizer, Senhor, eu quero me ver livre de mim mesmo. E essa libertação foi dada por Cristo Jesus. Mas Paulo aqui, ele está dando voz a possivelmente, a uma teoria isso, e eu vou ficar nela, há um crente do Antigo Testamento, dizendo a experiência de um crente do Antigo Testamento, que ama a lei de Deus, mas que não conheceu a obra redentora consumada de Cristo Jesus, e ainda não foi habitado pelo Espírito Santo. É como se a gente estivesse falando, guarda isso no teu coração, depois para você ler a carta de Paulo aos Romanos, é como se o capítulo 7, ele precisa ser lido entre o 6 e o 8, o 6 é, Jesus já fez, você está morto para o pecado e vivo para Deus. O 7 mostra o conflito dessas guerras interiores num ser que ama a Deus e que conhece o poder que a lei tem. A lei é boa, santa, porque reflete a santidade de Deus, mas ela diz, não cobiça, mas você tem uma natureza cobiçosa. Não mata, mas bem que quando alguém peca, você tem uma vontade de matar. Não mata, mas você tem vontade de matar. Não mente, fale a verdade, mas é lógico que a gente, nas situações para se livrar, a gente fala, eu vou me calar. Eu não menti, mas eu vou mentir para me livrar do perigo, me livrar daquela situação, me livrar de uma perda, me livrar de um problemão ali. E assim a gente vai vendo que a nossa natureza é vendida para o pecado. E aí ele termina no capítulo 7 dizendo, mas miserável homem que sou, quem é que vai me livrar disso? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. E o capítulo 8 fala, Jesus Cristo fez, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, e ele enviou um poder externo que reside em você, que é o Espírito Santo. Então, a primeira coisa que eu queria que você pensasse é se você se acomodou teologicamente nessa tese. A vida do crente é assim, eu não quero fazer, mas eu faço, o que eu quero fazer eu não faço, e aí a gente vai tocando a vida. Não é não, meu irmão. Diga não para você. O Evangelho te dá poder para dizer, não, cristiano, não. Por amor a Jesus, não. Ah, mas eu não vou ser feliz assim. A felicidade é Cristo. É não, para você é não. E não é não porque Deus é malvado, é não porque a vida não é a sua vida, a vida é Jesus.
Ah, mas eu não provei isso. Então busque isso em oração. Senhor, eu quero provar Jesus como lugar de delícias. E o Espírito de Deus faz isso em nós. Agora, nesse processo, o que a gente pode refletir, à luz do tema do sermão de hoje, e aí eu quero pedir muito a sua atenção, porque o sermão de hoje não vai acabar aqui. A gente só vai poder finalizar isso quando a gente terminar o capítulo 8. Mas a gente vai avançar, e eu queria que a gente pudesse olhar para as guerras interiores. E eu queria que a gente pensasse nesse sermão não como uma receita, mas que eu e você, a gente pudesse, a partir dessa consciência bíblica, de que nós temos uma nova identidade numa casa velha, e que essa casa velha tem memória para aquilo que nós passamos na vida, irmãos. O seu corpo, sua natureza pecaminosa, a minha natureza pecaminosa está atrelada às coisas que eu vivi. Está atrelada às coisas que eu vivi. Então, esses dias eu estava pensando, eu não vou fazer daqui confessionário, mas vou dar um exemplo. É ilustração, vulnerável. Depois, quando eu assistir o sermão, eu vou falar, por que eu falei isso? Mas tá bom. Queria até falar, gente, tchau internet, vou falar só para quem está aqui, porque é da minha casa, mas tudo bem. Esses dias a gente está orando, os adolescentes estão orando aqui, os pais adolescentes, sexta-feira à noite, e eu vim para cá, há uns 15 dias atrás, orar. E aí eu estava muito preocupado com uma situação da minha vida, muito preocupado, aquela preocupação de pai, de marido, de homem da casa, sabe? E aí, na oração, a gente dobrou o joelho, começou, cada um teve oração individual, eu comecei a dizer assim para Deus: Deus, eu sou um filho pesado. Eu sou um filho pesado. Olha, dizer que é pai do Cristiano é um Jesus, que fardo. Eu dizendo para o Senhor, me desculpa porque eu sou um filho pesado. Me desculpa porque me assumir como pai, é pegar um pacote e dizer, e aí eu estava pontuando, não faz sentido falar, o que para mim era peso. E porque, aí eu falei, meu Deus, mas uma meia hora de oração, e eu falando, Deus, eu sou pesado, é pesado, o que o senhor faz? Por que o senhor aceitou ser meu pai, hein? E eu falei, quase que eu falando, senhor, você pode me jogar fora, por favor, me deserda, sei lá, me deixa órfão, faz alguma coisa. E aí, a gente estava aqui orando, e eu comecei a pensar, por que é que eu estava orando assim, dizendo que eu sou um filho pesado? E aí eu me lembrei que eu sou filho caçula, e eu tenho um gap de 7 anos para o meu irmão mais velho. E eu, filho mais novo, falei, quer saber, eu quero sair da aba do meu pai logo. Com 14 eu já comecei a procurar emprego, porque eu queria independência financeira, eu queria poder, eu via meu pai já velhinho, então eu falei, eu não quero ser peso para o meu pai, eu não quero que ele se responsabilize tanto por mim, meus irmãos deram um pouquinho mais de trabalho para ele, então ele já tem muito trabalho com os meus irmãos, e eu quero, e assim foi. Com 15 eu estava trabalhando, eu paguei meus estudos, eu fui estudar à noite, e arrumei trabalho, e fui crescendo profissionalmente, para poder dizer, uau, que bom. Mas a referência de paternidade que ficou para mim é, filho dá trabalho. E filho é peso, portanto, seja um filho leve, não dê trabalho, não seja um filho pesado, como talvez as referências que eu tinha um pouquinho dos meus irmãos, que eu os amo, Deus abençoe, são uma bênção na vida do meu pai, foram bênção na vida do meu pai e da minha mãe, e amém, e glória a Deus. Mas eu fiquei com aquilo, e aí eu trouxe aquilo para a oração. No meio da oração, o Espírito de Deus falou, espírito de adoção não é isso aí não. Um filho chegar diante de Deus e falar que é pesado, me deserda porque dá trabalho, isso não é espírito de adoção de jeito nenhum. O Deus Pai que a gente segue é o do Pai de Jesus Cristo, e o Filho dele é o Filho Jesus Cristo. E o que o Filho fazia? O que ele disse para o Filho no batismo? É o Filho que me dá prazer. Quando eu me lembrei da voz de Deus falando do Filho no batismo, meu coração, falei, meu Deus, eu estou longe disso. Eu acho que eu me garanto, e quando eu quero chegar diante de Deus, olha, pai, eu sou um filho legal, eu trabalhei, não tenho nada para pedir, não te dei trabalho, que é o que eu fazia para o meu pai.
pai, olha, fica tranquilo, cuide dos dois, porque o senhor nem se preocupa, nem precisa saber. Meu pai falou assim, deixa eu ver se você fez lição de casa. Nunca fui isso, nunca tive isso, sempre era 10. Quando eu tirei um D, lembra quando eu tinha nota D, A, B, C, D? Tirei um D, cheguei em casa chorando. Pai, eu tirei D, mas eu vou recuperar. Meu pai falou, nem sei o que é D, filho, fica tranquilo. Chorava, porque eu tirei o primeiro D com 13 anos, na 7ª série, olha só. E aí, trouxe isso e precisava do que, gente? Libertação. Libertação das referências. É gostoso de jeito nenhum. Naquele dia, Deus usou uma irmã entre nós aqui e falou, olha, tem uma pessoa aqui que está orando e está pensando assim, Deus manda dizer uma coisa, tum, 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 tum. Eu falei, sou eu. Sou eu. E é onisciência divina pura, por quê? Porque era um gemido, eu estava aqui nesse cantinho, orando, e a maior experiência foi ver Deus me confrontar e me dar a experiência do despojamento. Agora, eu não vou voltar no tempo e ser outro filho e dizer para o meu pai, ô pai, 15 anos, será que o senhor pode cuidar de mim? Não. As experiências estão lá, mas o evangelho precisa se sobrepor a elas. Por isso, meus irmãos, hoje quando a gente vai falar de lutando as guerras, você precisa pensar, de que maneira, até as coisas boas, ser um filho independente, trabalhar, estudar, não dar trabalho para um pai é uma bênção, mas o meu pecado é transferir e achar que Deus fica estressado para cuidar de mim, porque agora eu aumentei a rede de responsabilidade como pai e marido e cheguei a ficar pesado para ele, dizendo, e agora? Como é que meu pai nunca podia ir para ele resolver meus problemas, e eu não vou para o senhor, né? Mas eu estou dizendo para ele, será que o senhor poderia fazer um favor de ajudar um filho pesado? Prometo que se o senhor me ajudar dessa vez, eu nunca mais vou te dar trabalho. Que visão podre é essa? Agora, isso foi comigo na questão da filiação e com você. O sermão de hoje, irmãos, é olhe para dentro. Olhe para trás. Eu sei que em alguns momentos, né, a chamada para o evangelho é para de olhar para trás. Hoje eu vou dizer, olhe para trás. Quem é você? E aí eu queria que o Espírito de Deus, você permitisse que o Espírito de Deus trouxesse à tua memória a todas as experiências. Isso não é regressão, não é nada. Isso é um autoexame. Isso é um autoexame necessário para que você perceba e consiga, à luz da iluminação do Espírito com a palavra, saber quais são as guerras interiores que estão operando dentro de você. Você precisa saber. Por quê? Porque é nelas que o diabo vai te tentar. É com elas que ele vai te tentar. É com isso aí que ele vai armar cilada. Então, e o que você quer fazer na cilada? Não cair. Então vigie, ore. Agora, vigiar sobre o quê? Meu amigo, sobre as suas guerras interiores. E como que eu vou saber? Olhe para trás. Olhe para trás, vá até onde a tua memória consegue e analise de que maneira fatos, cenas, circunstâncias, ações, reações trouxeram pregação para a tua vida. Pregação que eu quero dizer no sentido de, meu Deus, isso aqui é o sermão da minha vida e eu vivo cumprindo essa palavra. Às vezes essa pregação tem nada de evangelho. E você precisa dizer, o evangelho me desligou disso daqui. O evangelho me desligou disso daqui e a redenção que há em Cristo Jesus me trouxe uma novidade de vida. Eu não vivi, mas agora eu quero andar em novidade de vida. Meu irmão, minha irmã, então eu quero trazer algumas coisas, não vai ficar concluído, mas a gente vai orar depois ao final sobre isso. Antes de a gente pensar essas guerras interiores, como que você mapeia e olha para trás e analisa o que Deus vê aí dentro de você, o que Deus vê aqui dentro de mim? Lembre-se que o pecado foi apresentado no texto como um usurpador. Pecado é um usurpador.
nós temos uma nova identidade em Cristo, mas Ele está presente na nossa carne e Ele fica usurpando, até no meu momento de oração aqui, eu querendo derramar um filho, a alma diante do Pai, e Ele dizendo, filho pesado, porque foi um filho pesado, já viu o filho pesado, essa referência, filho é peso, o pai ficava estressado, seu pai até infartou, e tarará, tarará, Deus vai ter um colapso lá no céu quando olhar para você. É isso que a gente precisa dizer, mas peraí, o pecado opera na minha vida e eu não me dou conta. Ele não é o seu verdadeiro eu. O pecado não é o seu verdadeiro eu. O seu verdadeiro eu é o quê? Aquele que ama a Deus e odeia o mal. Porque Jesus é assim, e em Jesus nós fomos adotados e nós trocamos de vida. Jesus vive em nós. E nós não vivemos mais a nossa própria vida. Agora, o pecado que habita na nossa carne, ele é um usurpador da identidade. Você não faz para ser, mas você faz porque é. Só que a nossa carne, ela está acostumada com o seu eu anterior. Portanto, conheça as suas guerras interiores. E para isso, esse caminho é o caminho do quebrantamento. O que é o caminho do quebrantamento, irmãos? Quebrantamento não é você dizer, eu vim me quebrantar diante do Senhor. Você não tem esse poder, não. Você não é humilde, nem eu. Ninguém fala, Deus, eu me quebranto. Não, o quebrantamento é assim, Deus, eu não me humilho, não. E eu nem sei quem eu sou. Mostra a minha vida para mim mesmo. Quebranta, até para você. E o que é um coração quebrantado? É um coração consciente de si mesmo. Para lutar as guerras interiores, agora eu estou fugindo do texto. Você precisa pedir a Deus um coração consciente de si mesmo. Em Jeremias 17 diz que o coração do homem não pode ser conhecido a não ser pelo próprio Deus. E por isso que porque Deus conhece seu coração, cabe a Ele quebrantar e tornar você consciente de você mesmo. Tornar você consciente de você mesmo. Agora, irmãos, essa experiência de tornar a gente consciente da gente mesmo é permitir que Deus mostre dores. E é gostoso ver dores? De jeito nenhum. Porque você vai sentir tudo de novo. É difícil, mas é necessário o enfrentamento dessa dor, de ver você como você é, exatamente à luz da visão perfeita que Deus tem de você, a visão perfeita que Ele tem de mim. E quando a gente fica se sabotando, está na igreja, canta, ouve, ora, mas fica se sabotando e não deixa Deus mostrar você para você mesmo, você sempre perde nessas guerras interiores e o pecado fica usurpando a sua identidade em Cristo. E aí ele fica meio zumbizão aqui dentro. Eu amo, olha, eu estou lá, levanta a mão e vai, mas a minha vida, ela começa comigo e termina comigo. Não! A nossa vida não é mais de você para você, é de Cristo. Você está crucificado com Cristo e vive não mais você, mas é Ele que vive aí. E a vida que agora nós vivemos na carne, a gente vive na fé do Filho de Deus que nos amou e se entregou por nós. Portanto, se você quer lidar com as guerras interiores, mas você fica se sabotando o quebrantamento, irmãos, quando Deus vem te cercando e vem mostrar você para você foge da escuta, você foge do espelho que a palavra vai mostrar, você nessa guerra permite que o pecado fique usurpando. E esse não é o conselho de Deus para mim e para você. E a gente pode viver a vida inteira com Deus assim, irmãos. Sabotando o quebrantamento e o pecado usurpando a nossa identidade em Cristo, que nos foi dada graciosamente. E a gente vive o quê? Sem avivamento. E, irmãos, quando o pecado, ele rouba, ele fica usurpando a nossa identidade, não que ele tenha poder, a nossa identidade está dada e é gratuita. Mas a gente precisa fazer valer na cooperação, no processo de santificação. E quando a gente vai vivendo assim, a gente vai vivendo uma vida, eu fui liberto por Cristo, mas eu ainda me pareço muito comigo.
Eu ainda, a minha vida gira em torno das coisas que eu recebi como Bíblia. Não, a nossa Bíblia, a nossa regra de fé, é isso que está no Evangelho. Ah, mas na minha carne só desejo o que é contrário. Que se dane ela só quer mesmo. Ela só quer, e se a gente ficar aqui passando a mão na cabeça dela, a gente vai deixar o pecado ficar usurpando a nossa identidade em Cristo Jesus. Por isso, para a gente ser objetivo, você guardar e a gente poder orar. Primeira coisa do quebrantamento, tem uma visão, deixa Deus te dar uma visão correta de você. E o que é uma visão correta de você? Cuidado com a sua superestima. É um campo minado para soberba. E se você é um soberbo, você fica aí no campo da dominação. Cuidado com a sua superestima. Ah, não, que nem eu podia, irmãos, eu podia estar aqui. Eu virei o case do sermão, hein? Aí depois, outro dia, vocês me dão um case para eu trazer você aqui para ficar exposto. Podia dizer, irmãos, fiz tudo certinho. Olha, filho caçula, não dei trabalho para meu pai, cresci na igreja, rapidinho, ele não precisou se preocupar comigo, ao ponto de eu me garantir, dizer, pai, nem precisei. Nossa, meu pai morreu feliz, esse aí eu nem preciso orar. Mas eu precisava de pai. Eu precisava me sentir cuidado, dirigido, protegido, ensinado, cobrado. Isso é sinal de amor. Pesou e fez falta. E eu me dei conta agora, com 46 anos, orando aqui, e nem me dando conta disso, mas diante de Deus orando, Ele falou, você precisa deixar eu cuidar de você e se sentir cuidado. Você não é peso. Você está levando a vida a entender. E o pior, aí eu chamei o João, ontem foi aniversário dele, eu falei, João, como eu sou um pai pesado assim? Ele falou, Eu falei, a minha régua está muito lá em cima. Ele falou, demais, pai. Eu falei, o que você sente? Ele falou, eu me sinto frustrado. Olha, eu me sinto frustrado, porque eu não consigo atingir a régua que você dá. Pode me despedir de pastor hoje. Eu falei, filho, aí eu abri meu coração. Eu falei, eu preciso confessar um pecado para você. Sabe por que eu fui assim? Porque eu estou assim? Por causa disso. Preciso te pedir perdão. Irmãos, é uma libertação. Eu vou recuperar o tempo perdido? Não, mas a graça cura a minha vida e a vida do meu filho. Portanto, meus irmãos, cuidado com aquilo que a gente tem como superestima. Não, esse aqui é um departamento da minha vida que eu fiz tudo certo. A única pessoa que fez tudo certo na vida chama Jesus Cristo. Ele é o Redentor, Ele é o Santo. E se naquilo que você fez tudo certinho não tem Jesus, suspeita dessa superestima. Suspeita, não estou dizendo isso, porque a glória da nossa vida é... Deus precisa trazer luz para isso, você precisa se reconciliar com a sua história. E dizer, olha, a minha história é uma história de déficits. Déficits. Não teve. E Deus estava lá. Não vai ter, naturalmente, não vai ter. Mas quando a gente chega na cruz de Cristo Jesus, a gente vê essa história e ausência, e o fardo e o saldo pesado dessa ausência. A ausência de cuidado, a ausência de pai, a ausência disso, a ausência daquilo, e às vezes não é só a ausência, mas é a presença do abuso, a presença da opressão, a presença disso, daquilo outro. Eu falo, Deus, que história desgraçada. Literalmente sem graça, sem a graça de Deus. Mas quando você vai lá e encontra a cruz, o pecado do outro que foi projetado e abundante na tua história, na tua vida, a palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, a graça superabundou. Então a pergunta é, eu me conheço suficientemente para me amar na obra redentora de Cristo? Porque a Bíblia diz que você vai amar o teu próximo como você ama a si mesmo. O amor de Deus derramado pelo Espírito no teu coração é suficiente para que você se ame na obra redentora de Cristo? Sem ser superestimado ou subestimado, mas olhando a tua história e dizendo, está tudo resolvido na cruz. Meu irmão, se isso ainda é uma deficiência para você, nas guerras interiores, o pecado está te usurpando. E está me usurpando. Eu não quero que isso seja um peso, meu Deus, não. Deus nos trouxe aqui hoje para dizer, para com isso. Esse fardo vai acabar. Então o quebrantamento, a primeira coisa que ele faz é você ter uma visão correta de você, sem superestima, sem subestima, para dizer, não tem redenção para a minha história.
E eu preciso me conhecer à luz do plano de Deus para poder me amar na obra redentora de Cristo Jesus. E a partir de me ver amado na obra redentora de Cristo Jesus, eu poder viver a redenção. Agora, segunda coisa que o quebrantamento envolve, irmãos. Conheça as suas vulnerabilidades, índoles e tendências. Saiba, deixa Deus mostrar quais são as suas vulnerabilidades, a sua índole e as suas tendências. É deixar Deus mostrar trevas. Trevas. Coisa que você fala, não quero tocar nisso daqui. Mas a gente precisa deixar Deus trazer. Para que a gente veja Jesus Cristo jogar o pecado sobre o pecado ir para como bode expiatório, vai para lá e suma no deserto, tchau, não vou te ver mais, acabou, desapeguei, essa máscara foi arrancada, eu não sou mais essa representação, morreu, foi para a cruz, acabou de uma vez por todas. Você e eu, a gente precisa saber, olha, eu sou vulnerável por causa disso na minha história, eu tenho essa índole por causa daquilo, eu tenho essa tendência por causa disso, e eu quero que isso que está aqui, e que é pecaminoso, que talvez a minha carne tenha as inclinações para isso, e paciência, mas isso não define quem eu sou, e o poder do Espírito habita, ele não está falando disso no capítulo 7, mas ele habita em nós para dizer, carne, não, você não vai fazer. Porque eu não sou isso que você quer. Irmãos, estar cheio do Espírito para dizer não para você. Isso aqui me faz pecar, mas eu não sou isso que me faz pecar. E por amor a Cristo eu arranco e jogo fora. Então conheça as suas vulnerabilidades. Sabe o que você tem que fazer hoje? Pegar as pessoas que convivem com você e dizer, fulano, eu sou vulnerável a quê? Eu tenho certeza que se eu conversar com vocês no café, fala nas minhas vulnerabilidades, todo mundo vai falar uma. Pastor, você é orgulhoso, porque você não gosta de ser peso para ninguém. E não é verdade? Quando a gente convive? Conversa com o teu marido, conversa com a tua mulher, conversa com o teu filho. Criança fala. Faz uma reunião do concerto lá na sua casa, onde que o papai e a mamãe é mais assim, chama o irmão da igreja, irmão, você convive comigo, eu sou vulnerável a quê? Você percebe tendências e índoles para mim, e a Bíblia, mas por que eu vou falar isso para o irmão? Porque a Bíblia manda a gente se pastorear mutuamente, irmãos. Que dedos é esse que um irmão não pode falar, hein, irmão, ele acha que ele é o quê? Ele é santo agora, ele pode ficar exortando a minha vida, e puxando, quem é ele? Por que ele não cuida da vida dele? Ele veio ficar lá, falar dos meus pecados? Irmão, você devia aproveitar o retorno que ele te dá e dizer, é verdade, vou orar sobre isso, irmão. Obrigado porque você está falando. Geralmente, quando o cônjuge veio falar isso para a gente já vira porco espinho. Por que você vai falar? Olha para você. Mas se você quer lutar as guerras interiores, deixar Deus quebrantar o seu coração, saiba que o Espírito de Deus move no povo dele. E outras pessoas podem pastorear você. Quando a gente se conhece, avaliando as nossas vulnerabilidades, a nossa índole e as nossas tendências, a gente fica habilitado, irmãos. Habilitado para lidar contra as ciladas, nos nossos próprios sentimentos. Tenho certeza que nenhum de nós não queremos, a gente não quer cair nessas ciladas. Então, para a gente orar e encerrar, essa visão exata de você, quando Deus te mostrar, é fundamental para você para nós lidarmos com essas guerras interiores. E esse conhecimento correto de você mesmo, é isso aí, sou. É a linguagem dela, tá vendo? O conhecimento, é a falta é querendo a mãe, lógico. Conhecimento correto da gente, à luz da santidade de Deus, faz com que a gente se responsabilize para buscar Jesus em nós. Então, eu queria encerrar orando e
desafiando você e a mim, a todos nós, a deixar Deus mostrar a gente para a gente mesmo. A deixar Deus quebrantar o nosso coração. Salmo 51 diz isso, que um coração quebrantado, Deus não despreza. E o sacrifício agradável a Deus é um coração quebrantado. Irmãos, o culto que Deus quer é um coração quebrantado. Todo o nosso culto, todo o nosso ajuntamento tinha que ser corações que chegam aqui e dizem, Deus pode mostrar. Eu conto essa experiência minha como testemunho porque foi libertador. Me humilha, mas glorifica Cristo. E graças a Deus, porque nos dias que eu ainda vou viver, eu posso viver diferente, transformado pelo poder da graça de Deus. Isso Deus precisa operar na sua vida também, na minha vida também. A maior obra de Deus é o que Deus quer fazer, não através de você, mas é você. É gerar Jesus aí, colocar Jesus aqui. E a gente precisa estar consciente disso. O nome disso é quebrantamento. Há áreas da nossa vida em que Cristo, sendo o Senhor do nosso coração, mas a gente ainda resiste a esse senhorio. E isso precisa perder poder. Essas guerras, é você ver essas áreas que resistem ao senhorio de Cristo. Ele é o Senhor da tua vida. Mas você vê que nessas áreas, Cristo, você resiste ao senhorio dele, porque o pecado usurpa. Mas uma vez cheio do Espírito, você vai ter essa experiência de dizer, meu Deus, o Evangelho fez o pecado perder poder. E Cristo foi gerado ali, glória seja dada ao Senhor. Isso é avivamento, irmãos. Isso é novidade de vida. Eu tenho áreas assim e você também tem. E Deus quer que você saiba e nomeie cada uma delas. Mas não para você se mutilar e se desprezar, e se subestimar. Mas para você poder dizer esse testemunho, onde abundou o pecado, a graça foi superabundante. Que Deus, de fato, quebrante seu coração. Que nessa manhã o Senhor, Ele nos humilhe na presença dEle, e a gente sai daqui quebrantado, dizendo, o meu pecado está diante de mim. É a experiência do salmista. E ele disse isso com paz e alegria na presença de Deus. Uau, em confissão. O meu pecado está diante de mim. Mas ele não faz parte da minha vida, ele vai sobre o cordeiro. O pecado do outro que me escraviza, que me traz medo, culpa, que me paralisa, eu vou na minha pouca força colocar para aquele que expia esse pecado. Essa dor que me angustia, essa coisa que me aprisiona nas emoções, eu vou colocar sobre aquele que pelas suas feridas me traz cura, me traz paz. Vou colocar nele, porque eu não vou carregar esse fardo, porque eu não consigo carregar. Ele é para Cristo. Então, vamos a Jesus, e que a gente peça a Ele nessa manhã, quebranta o nosso coração. E a gente possa sair daqui buscando transformação, como a gente orou cantando no coração. Um coração transformado, um coração como é o de Jesus. Vamos orar? Do jeito que você desejar. Senhor, nós oramos como salmista. Sonda, Deus, e conhece o nosso coração. Prova os nossos pensamentos. Vê se há em nós algum caminho mau, Deus. Mostra o nosso coração. Ele é enganoso. Quem é que pode conhecê-lo? O Senhor. O Senhor pode conhece o nosso coração. Temos guerras interiores, Deus. O pecado usurpa. Ele é um usurpador da nossa identidade redimida em Cristo Jesus. E ele incita, Senhor Deus, a nossa carne que está toda, ó Deus, oferecida como manifestação do pecado. Mas nesta manhã nós nos humilhamos e nos achegamos a Ti para Te pedir, Senhor. Tem misericórdia de nós. Quebranta o coração do Teu povo, meu coração, Senhor. Se nós, ó Deus, temos nos não parado para Te ouvir, não queremos ver as nossas dores,
E não queremos ter a fala de Davi no Salmo 51, o meu pecado está diante de mim. Ó Deus, que o Senhor nesta manhã nos dê um coração disposto a ver, Senhor, o pecado diante de si. Ó Deus, dá-nos essa experiência de quebrantamento, de ver o nosso pecado diante de nós, não para culpa, vergonha, peso, morte, não, Deus, para esperança. Para saber, Senhor Deus, que há um Deus, um Redentor que expia pecado, que leva ele para longe. Ó Deus, e que nos dá uma troca maravilhosa, graciosa, nos dá a sua santidade. E leva, Senhor Deus, esse fardo que conduz à exaustão. Ó Deus, venha a nós nesta manhã, venha a esta igreja, venha a cada irmão, olha a nossa história. Coisas que a gente não quer mais tocar, revisitar, experiências que a gente nem quer mencionar. Deus, mas que ainda tem efeitos e que pregam e que conduzem, tem status de senhorio para nós. Desarma tudo isso, Senhor. Desarma tudo isso, liberta-nos, pelo poder que há no nome de Cristo Jesus, livra-nos de nós mesmos. Deus, nós não viemos aqui para lamentar a nossa história, o que nós queremos pedir é que, onde abundou o pecado, a gente veja o poder superabundante, curador da graça de Deus. Por isso, Senhor Deus, dá-nos testemunhos de como a obra redentora de Cristo Jesus fez calar vozes, fez calar, Senhor Deus, memórias, traz redenção, pela obra redentora de Cristo Jesus, traz redenção para a nossa memória, que a gente olhe, Senhor Deus, a nossa história pela perspectiva do testemunho, do triunfo do Evangelho da graça de Deus. Senhor Deus, nós pedimos isso, Senhor, traz, ó Deus, uma memória, Senhor Deus, e emoções curadas pela graça do Senhor, pela obra redentora de Cristo Jesus. Ó Deus, e que as faltas que nós recebemos na nossa história, ou os excessos, Senhor, tudo isso seja suprido e preenchido no nosso Redentor Cristo Jesus. Dá-nos de fato plena satisfação em Cristo, Senhor. Dá-nos de fato, Senhor Deus, felicidade total em Cristo Jesus, ó Deus. Opera, Senhor Deus, na nossa vida, opera na vida do teu povo, Deus, para o louvor da tua glória, Senhor. Nós clamamos isso a ti. Clamamos, ó Deus, por esse avivamento, Deus. Nós ainda vamos ouvir o Senhor nos dizer na palavra sobre o poder do Espírito. Mas Deus, hoje nós viemos aqui para pedir que nas lutas interiores, nós não queremos ver a usurpação mais do pecado. Nós não queremos mais ver a usurpação do pecado, nós queremos ver o triunfo da graça. Nós queremos ver Cristo, Senhor Deus, sendo gerado, manifesto e glorificado. Ó Deus, nesta manhã nós clamamos a Ti, Senhor Deus, um toque do Teu Espírito, fazendo valer, Senhor Deus, a obra redentora de Jesus. Senhor Deus, que nós possamos chorar as nossas dores e misérias diante do Senhor, para nos desapegarmos, nos despojarmos delas, Senhor. Dá-nos um coração quebrantado. Vem e visita teu povo, Senhor. Vem e visita-nos, ó Deus. Nós precisamos ser ministrados por Ti, Senhor. Precisamos e desejamos que o Senhor venha a nós e manifeste o Teu poder, Senhor. No nome do Teu Filho Jesus. Ó Deus, enche o nosso coração de esperança, Senhor. Enche o nosso coração de esperança. É no nome do Teu Filho Jesus que nós oramos e agradecemos, Senhor. Amém.